Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Yumi Book e esse é o meu canal. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, a Bienal de 2024 em São Paulo. Eu fui dia 7 de setembro e eu gostaria de contar como foi a minha experiência, o que eu achei, as diferenças entre São Paulo e Rio, porque eu também fui no ano passado. E algumas coisas que estão aí, né, bombando na internet, algumas tretas. Queria fazer um overview sobre a Bienal de São Paulo. Eu fui para São Paulo na sexta-feira, eu queria muito ter ido para a Bienal na sexta, mas eu não consegui. Então eu acabei indo no dia 7 e estava simplesmente lotado de gente. Vocês não têm noção, eu fiquei quase 5 horas... Oh, que mentirosa. Eu fiquei quase 3 horas no trânsito, esperando para conseguir chegar. Mas deu tudo certo, apesar dos atrasos. Cheguei junto com a minha prima Ju. Muito obrigada por ter ido comigo, minha filmmaker maravilhosa, que também é leitora. E eu tinha bastante expectativas com relação a essa Bienal, mas eu estava um pouco receosa comparada com o ano passado, porque algumas das minhas amigas do Clube do Livro já tinham falado que a Bienal de São Paulo é bem mais caótica. E realmente isso se provou realidade. Então, muitas pessoas estavam nesse dia, mas muitas mesmo. E isso eu acho que, de certa forma, acabou estragando um pouco da experiência, porque tava um sarra-sarra, principalmente ali na rua da Uni da Fruto Proibido, dessas duas editoras, tava insuportável, gente. Parecia saída de show, que você fica, tipo, sem ter o que fazer, você só segue o fluxo, porque tem gente na sua frente, gente do seu lado e gente atrás. Então, tava horrível, horrível. Assim que eu cheguei, então, eu fui direto para a estante virtual, que era onde ia ter um encontro com o Paulo Ratz, porque eu planejava chegar entre as 10 e as 11. Só que acabou que eu cheguei e já era quase 2 horas da tarde. Já era o horário do encontro com o Paulo, então eu fui direto pra lá. Só que quando eu cheguei, a fila tava assim, ó. Tinha muita gente. E o meu propósito de ir pra essa Bienal era criar conteúdo. Então, se eu ficasse ali na fila, eu ia perder muito tempo. E eu não ia conseguir gravar aquilo que eu queria. Então, eu acabei encontrando o Rodolfo, seu lindo, perfeito. Ele fez conteúdo comigo, mas também me deu uma dica. Falou que era pra eu ir aproveitar a Bienal, depois eu voltava pra poder ver o Paulo, porque eu ia acabar perdendo tempo ali. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu saí do stand e comecei a rodar junto com a minha prima, em busca de pessoas, de influenciadores, pra entrevistar, porque esses são os meus vídeos de Bienal, basicamente. Então acabou que eu fui dar uma bela volta, assim, pra encontrar pessoas que eu admiro também, que produzem conteúdo literário. E eu encontrei muita gente, mas muita gente mesmo. Conheci muita gente também nova, que é criador de conteúdo. Isso eu acho que é uma das partes mais legais da Bienal, de poder conhecer gente nova, que você não faz ideia do trabalho, mas que também tá ali. Ai, é sempre muito especial esse momento de encontro com as pessoas. Acabei encontrando também aí uma menção honrosa, Lélia, que é uma das minhas autoras nacionais favoritas, minha queridíssima, maravilhosa. Fazia muito tempo que eu queria conhecer ela pessoalmente e a Bienal foi a nossa oportunidade. Acabei conhecendo muitos outros influenciadores também, consegui gravar meus conteúdos, então essa parte foi muito legal, muito especial. E algo que eu tava, assim, já ansiosa também, que eu consegui fazer, foi pegar o autógrafo da Renata Ventura, que também é uma das minhas autoras nacionais favoritas, que escreveu a Arma Escalate, que é uma fantasia nacional maravilhosa sobre o mundo bruxo, e eu consegui encontrar ela, consegui entrevistar, fiz um conteúdo um pouco mais sério, porque normalmente os meus conteúdos de Bienal são um pouco mais descontraídos, e com ela eu queria realmente entender o processo de escrita, enfim, vocês vão ver no meu perfil, corre lá, na rede da dancinha, na rede das fotos, vai estar lá. Bom, daí a partir, acho que de umas 7 horas da noite, eu voltei pra fila do Paulo, fiquei 2 fucking horas esperando pra conhecer o Divo de novo. Conhecer não, né? Ver o Divo de novo. Foi muito legal. Apesar de, né, ter esperado bastante tempo, rever ele, poder gravar conteúdo com ele de novo. Não é mistério pra ninguém que ele é atualmente a pessoa, assim, que eu mais admiro dentro desse mundo. Foi muito especial novamente. Ganhei brindes, isso foi muito legal. E de lá, eu saí e a gente foi ver livro. Porque eu achei que nem ia rolar no final. Achei que nem ia dar pra ver livro e tudo mais, mas acabou que ali, entre umas 8, 9 horas,
a gente saiu pra ver. E aí eu encontrei o stand da Arqueiro, que não tava com fila, tava bem tranquilo, na verdade, tinha uma galera, bastante gente dentro, mas a fila, assim, tava bem tranquilo. Entrei e comecei a ver coisas que eu já queria comprar há um tempo. Então, livros da Ellie Hazelwood, a continuação de Experimento de Amor em Nova York? Yeah! Acho que é isso o nome. Comecei a ver um monte de livro que eu queria. E ainda encontrei duas divas. Uma é Bárbara, a outra eu não lembro o nome dela. Mas duas maravilhosas que me pararam no meio da minha conversa com a minha prima para me indicar Paintball e livro de romance da Rebecca Yarros. E elas me convenceram tão bem, elas me influenciaram tanto que, obviamente, eu levei os 2 livros. Eu quase fui roubada na Arqueiro. Eu gastei em torno aí de uns R$200 nos meus livros na Arqueiro. E aí, acho que umas 9h da noite, a gente foi embora, já tava super cansada. Ficamos lá praticamente a tarde toda e a noite também. Mas, apesar do cansaço, de andar muito, de ficar horas em fila, de ficar horas no trânsito, de estar extremamente lotado, muito quente. Se vocês separarem nos meus vídeos, eu tô suando. Bienal é sempre Bienal. É sempre muito especial, muito legal. Toda Bienal eu acabo conhecendo autores novos, histórias novas, então é sempre muito especial. Eu acho que a Bienal ela tem um peso diferente na minha vida, porque eu descobri realmente que literatura era o meu nicho quando eu fui na Bienal do ano passado, então ela tem um carinho especial no meu coração. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu senti, e isso eu já comentei, né, a parte da estrutura, a disposição dos estandes, do próprio lugar. Em São Paulo tava 1000 vezes melhor, porque era um lugar só, apesar de ser muito grande, você sabia se localizar muito melhor. Já a organização, eu não gostei tanto. Por quê? E isso, gente, nem que eu não fui como influenciadora, tá? Eu fui como pessoa normal, eu não conseguia a credencial e paguei pelo meu ingresso, mas eu achei muito desorganizado internamente. Fora, toda a parte da estrutura fora da Bienal, eu achei bem organizado. No dia que eu fui, no horário que eu fui, eu não tive problema nenhum, não vi nada de errado. Mas internamente, gente, eu achei que tinha muita coisa desorganizada. Tipo, essas filas que eu falei, esses corredores onde tinha muita gente, assim, falta uma organização no sentido assim, você sabe que tem 2 estandes que são muito populares, apesar de não serem editoras gigantes igual Intrínseca, Galera Record e tudo mais. Batata, gente, todo mundo sabia que aquilo ia dar merda, né? E eles juntaram autoras grandes num stand que não era muito grande. Então, o corredor da Uni e da Fruto Proibido tava assim, insuportável. E isso é falta de organização também. Você colocar 2 stands literalmente um na frente do outro, sabendo que tem uma popularidade grande, é batata pra dar esse tipo de merda. Mas eu queria elogiar a praça de alimentação, que apesar de eu ter achado ela pequena, tinham nas 2 pontas do evento. Então acho que isso foi uma boa sacada, foi um ponto legal. E uma coisa que eu vi poucas pessoas falando sobre é a falta que eu senti de um stand do TikTok. Por que eu tô falando isso? Esse ano, vários influenciadores fizeram encontrinhos ou nos próprios corredores ou nos próprios stands. Eles faziam parceria ali com as editoras e faziam os encontrinhos no stand. E aí, acabou que isso prejudicou um pouco o encontrar as pessoas, sabe? E como tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, acabava que você perdia de ver ali uma pessoa que você queria, ou de estar em outro stand. Enfim, eu achei isso um pouco ruim. Achei isso uma parte negativa. Eu gostei muito do stand do TikTok na Bienal do Rio, porque ali era tipo o point dos influenciadores. Então assim, vamos fazer encontrinho, todo mundo fazia lá. Tudo bem que a quantidade de pessoas eu acho que foi completamente diferente. A do Rio não foi tão super lotada quanto essa. Mas ali era um lugar que você sabia que você sempre ia encontrar alguém, entendeu? Então era um ponto de referência dos influenciadores, da galera que produzia conteúdo literário. Quanto tempo já deu, será? A Bienal, ela, apesar dos apesares, apesar de todo o rolê, ela tem um espaço muito especial no meu coração e foi muito legal ter participado de novo esse ano. Agora a gente vai falar sobre as tretas pós-Bienal. Todos os burburinhos aí que rolou.
deixei marcadinho aqui no meu roteiro, pra eu não esquecer do que eu deveria falar, tá? E muita gente falando no Threads sobre essa questão de influenciador aprovado pela Bienal e influenciador da Bienal. Qual que é a diferença? Existiram influenciadores que foram escolhidos pela Bienal, teve um evento onde eles ganharam uma mala cheia de coisa e tudo mais, meses antes da Bienal, e teve a galera que fez o credenciamento normal, foi aprovada e não pagou a entrada. Basicamente foi isso. E aí começou a surgir um burburinho sobre essa diferença. O primeiro burburinho foi sobre todos os influenciadores, todo mundo poder ter acesso à sala de imprensa, né, que é onde você tem ali água, comida, Wi-Fi, tomada para poder editar vídeo ali, simultâneo e tudo mais, na sexta-feira, dia 6, e que no dia 7, os influenciadores credenciados não conseguiam mais entrar, eles foram barrados, e os influenciadores oficiais tinham acesso a essa sala. E aí começou-se toda essa treta, né, de tipo assim, qual que é o critério da Bienal de classificar quem é influenciador melhor do que o outro para ter esse tipo de privilégio. Isso lembrando, gente, que ninguém ali é pago pela Bienal para fazer nada, tá? Eles só foram escolhidos a dedo para saber de algumas novidades antes nesse evento que eu falei, né? Ganharam algumas coisas. E lá na Bienal, acho que essa galera também foi escolhida para fazer algumas mesas oficiais, mas assim, ninguém tá ganhando nada, sabe? Com isso. E disso, sinceramente, eu nem tenho o que dizer, porque eu não fui nenhum dos dois, e eu acho que a Bienal, nesse caso, ela errou muito de fazer essa separação entre os públicos. Eu acho que, como organização, eles realmente têm ali o direito deles de escolherem os influenciadores que eles querem que participe de mesas oficiais, enfim, de algumas programações, mas você sabe que existe uma gama de pessoas que produzem conteúdos literários e que precisam desse espaço para poder editar, para poder carregar celular, para poder ter acesso ao Wi-Fi. Eu acho que isso ou você não dá para ninguém, ou você dá para todo mundo, porque é realmente você separar essas pessoas por nenhum motivo. Tipo, eu sinceramente, eu não vejo nenhum motivo onde faça sentido você separar alguns influenciadores que são merecedores de ter esse privilégio, que para mim nem parece um privilégio, né, o básico, outros que não, enfim. Sobre os influenciadores oficiais da Bienal não estarem produzindo conteúdos o suficiente sobre a Bienal. Que eles estavam muito mais fazendo publi, de stand, de editora, e não estavam falando nada sobre a Bienal, que tinha criadores de conteúdo menores que estavam fazendo um trabalho muito melhor de cobrir tudo que estava rolando ali na Bienal do que esses influenciadores oficiais. E aí, gente, a gente entra nesse ponto realmente, de que não existe nenhuma diferença entre os influenciadores oficiais e os influenciadores credenciados. Literalmente nenhuma diferença. A única diferença que a Bienal fez questão de fazer foi o acesso deles a essa sala. Eu achei, sendo bem sincera, acho que a maioria dessas tretas que rolou são completamente desnecessárias. Mas, esses momentos é a forma da pessoa de retribuir todo o carinho que ela recebe no dia a dia. Então é difícil, né? Você tá ali, você tem uma expectativa em encontrar um influenciador que você gosta e essa pessoa fazer, tipo, a menor questão de você. E até volta a citar novamente o Paulo, né? Por ficar das 2 até as 9 horas da noite atendendo as pessoas. Esse é o nosso momento de fazer isso, sabe? Esse é o momento dos influenciadores, porque a Bienal é onde a gente tem esse contato com as pessoas, né? Aí também fica um questionamento, né? É essas pessoas que você quer continuar seguindo, que você quer continuar dando engajamento, que você quer que influenciem sua vida literária. Então, sinceramente, achei muito pequeno essa discussão. Mas assim, desse tamanico aqui, ó. Muito pequeno. Porque assim, isso é uma coisa que o Paulo falou e eu já vinha pensando muito sobre isso, até comentei no Threads, né? Se vocês quiserem ver ali o meu comentário sobre, é só entrar lá. A Bienal, ela é o grande evento da comunidade literária. É ali onde tudo acontece, é ali que a gente tem dimensão de trabalho, de impacto, de tudo. E se vocês estão ali antenados nas notícias que saíram pós-Bienal, vocês viram que essa Bienal foi gigantesca. Uma das maiores nos últimos tempos, em vendas, em tudo. E você vê o impacto que as redes sociais estão trazendo
para a vida das pessoas, o impacto que esses influenciadores estão tendo em influenciar as pessoas a lerem, o impacto de todo esse trabalho, gente, das editoras, das autoras independentes, dos influenciadores, de todo mundo, sendo um trabalho remunerado ou não, todo esse conjunto de gente tem impactado 100% nesse aumento de jovens leitores, no aumento de vendas de livros, no impacto na economia brasileira, mesmo que não seja, ai meu Deus, um impacto gigante, existe. Existe. A gente tem visto quanto esse mercado ele tem mudado, ele tem crescido com o tempo. Então, isso é enorme. Eu não sei se as pessoas têm noção. Num país onde ainda existem pessoas analfabetas, num país onde existem pessoas que não têm acesso à cultura, a entretenimento, você ter um evento como esse, que traz essa diversidade, que traz esse impacto, que traz essa grandeza, gente, pra mim tipo assim, é surreal pensar nisso. É surreal que, por mais pequenininho que o meu trabalho seja, por mais que eu ainda não monetize com isso, que eu tenha participação. E aí entra até num outro ponto que eu falei também lá nos meus stories, eu falei nos threads. O como as pessoas conseguem o tempo todo só falar coisas ruins e não enxergarem o lado bom das coisas. É o tempo todo criticando, é o tempo todo falando coisa ruim, é o tempo todo reclamando. Se você não tem uma coisa boa pra falar, às vezes é bom a gente só, sabe? Poxa, e aí esquece de olhar que são essas pessoas que estão fazendo o trabalho de abrir esse mercado, de mostrar que existe potencial, de mostrar que existem influenciadores, de mostrar que esses influenciadores devem ser remunerados, sabe? Eu vejo o Paulo Hatz, a Ana Ju Livros, o Thiago Valente, que estão dentro desse mundo, que estão literalmente abrindo as portas para que pessoas que estão começando como eu possam chegar nesse lugar, sabe? Possam ter uma editora que vai olhar com um olhar diferente, que vai chegar nesse espaço e vai poder cobrar pelo valor que acha que o seu trabalho vale, sem ter editoras desmerecendo, sem ter editoras te dando ghosting depois que você fala sobre precificar um trampo. Então, assim, poxa, vamos tentar fortalecer as pessoas desse meio e não criar essa competitividade que tá rolando. Eu percebi que essa treta virou muito mais sobre competir de quem faz melhor conteúdo, de quem faz o conteúdo com mais qualidade, do que de fato falar sobre as coisas que realmente importam dentro disso. E a gente tem que cobrar o que tem que ser cobrado. Agora, ficar criando pautas e tretas que são irrelevantes para o que é realmente importante, para mim é um desserviço que a gente faz. É isso, meus queridos, é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque esse papo vai ser mais demorado, vai ter mais minutos, porque eu acho relevante a gente falar sobre todas as tretas que rolaram nesses últimos dias. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar com seus amigos. Eu tô deixando todas as minhas redes sociais aqui na descrição e também na tela para vocês. Não se esqueçam também de usar o meu link da Amazon, caso vocês forem comprar qualquer livro, enfim, material. Isso ajuda muito a me fazer crescer, a monetizar, a poder criar conteúdo de mais qualidade para vocês. Deixem sua opinião sobre a Bienal, o que você achou da Bienal, como foi para você, o que você achou dessas tretas, você estava sabendo dessas tretas? Se não, estou aqui para te informar. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.